Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Capítulo 28, versículo 16, só a parte A. E logo que chegamos a Roma. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê? Então, fazendo um resumo aqui do contexto geral de Atos dos Apóstolos, a situação aqui para o apóstolo Paulo não é muito favorável, tá? Esse momento aqui é um dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo. Você conhece o apóstolo Paulo, já vou estar falando só um pouquinho da introdução da vida dele, que é necessário falar nesse contexto, mas aqui Paulo provavelmente, nós acreditamos, baseado no próprio texto de Atos, que Paulo ele está indo para a sua viagem que nós conhecemos como a viagem da morte, a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso aí você não precisa de muita exegese, de muita teologia, você vai ver isso nos próprios mapas que tem na sua Bíblia. Paulo ele precisa ir para Roma, porque a chegada de Paulo em Roma, que é o destino final da vida do apóstolo, é muito mais do que uma simples visitação do apóstolo naquele lugar. Mas a entrada de Paulo em Roma é uma profecia que foi liberada por Deus na vida de um profeta. E esse profeta profetizou a Paulo. Se você vê Atos capítulo 11, esse profeta, o nome dele é Ágabo. Ágabo ele aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas todas as vezes que ele aparece, Deus confirma as suas palavras. Tudo que ele fala, bate. Tudo que Ágabo profetiza, Deus confirma. Em Atos 11, Ágabo vem no cenário dizendo que durante algum tempo não vai ter nem pão nem água naquele território. Deus fecha todos os recursos. E é este mesmo Ágabo que, depois do contexto do que nós estamos falando aqui, ele se apresenta num cenário e ele vê uma cinta e diz: o homem que é dono dessa cinta, este mesmo homem será entregue para que o nome de Deus seja glorificado. Está falando do apóstolo Paulo. Só que nesse percurso, aqueles que ouvem o apóstolo e sabem que é a cinta de Paulo, tentam minimizar, dizendo a Paulo: não vá para Roma, não chegue em Roma. E aí de repente o apóstolo Paulo se manifesta dizendo: olha, eu não tenho medo nenhum, e eu quero que vocês também não se pasmem. Eu preciso viver isso, eu preciso completar isso. Isso é necessário acontecer na minha vida, porque Paulo ele entendia que o findar da sua vida aqui não seria só o início daquilo que ele almejava, que era estar com o Senhor no mundo espiritual. Mas o apóstolo sabia, no fundo de pano dessa história, que ele morrendo, Deus levantaria outros e outros e outros. E depois de 2000 anos após a morte dele, hoje nós estamos aqui glorificando um Cristo que Paulo morreu por ele, Pedro morreu por ele, e hoje nós estamos aqui declarando esse Deus. Então Paulo ele sabe que o percurso da vida dele não está condicionado somente a ele. Existem pessoas que precisam viver algo, a passar outra questão, outra situação na sua vida, para que outros possam desfrutar de tudo isso. Mas eu preciso dizer isso porque Paulo ele não chega na quarta viagem, ele não fecha o olho, bota o dedo no mapa e fala: eu preciso ir em Roma. Não, existe um propósito do céu sobre a vida de Paulo. Você precisa chegar em Roma. Roma é o destino final para a tua carne, mas Roma é o início para que o evangelho seja propagado. A maior base missionária do Novo Testamento, o maior tratado teológico do Novo Testamento é justamente a carta de Paulo aos Romanos, onde após o grande avivamento de Atos dos Apóstolos se tornou dentro do centro do inimigo uma base de Deus, aonde o povo declarava, onde os romanos declaravam lutas, perseguições, guerras, Deus instituiu uma base ali. É como se nós estivéssemos
Éramos cercados pelo Complexo do Alemão, pelo Manguinho, pelo Jacaré, por Nova Brasília, e Deus decidiu criar um ministério Laje e solidificar ele aqui em Genilópolis. Eu preciso te dizer essa palavra aqui nesta noite. Este lugar não é um acaso, a sua estadia aqui não é um acaso, o que você está vivendo não é um acaso. Através de você, Deus irá fazer grandes coisas. Será que tem alguém que crê nessa palavra? Será que tem alguém ainda que acredita que através de você, Deus irá fazer grandes coisas na vida de alguém? E o que mexe comigo aqui é que o contexto aqui não é muito bom, porque Atos capítulo 26, Paulo ainda não chegou em Roma. Paulo está preso, Paulo já solicitou a sua cidadania romana, então ele precisa ir para Roma, e lá, mesmo sabendo que vai morrer, mesmo sabendo que vai ser entregue, Paulo vai ter um momento de fala, e esse momento de fala é o que Paulo precisa, para que outros seguidores cresçam. Só que se você perceber o capítulo 26, o rei Agripa, ele não tem mais poder sobre a vida de Paulo. O rei Agripa não pode matar, não pode deixar de enviar para Roma, porque Roma é a central, Roma é o poder paralelo da época. Então o rei Agripa, ele está muito curioso. Por que ele está curioso? Porque ele pega Paulo, senta com Paulo e ouve de Paulo. Por quê? Que esse homem, pastor Michel, foi muito grande no judaísmo. Um homem que, se nós olharmos aqui o contexto do capítulo 26, quando Paulo vai falando para Agripa, Paulo está falando sobre o capítulo 9, o capítulo em que Lucas escreve o início da sua chamada. Então o que Paulo está falando no 26, ele passou e viveu no 9. Paulo só está declarando no 26 porque antes veio o 9. Paulo não poderia falar para Agripa se ele não tivesse passado pelo 9, se ele não tivesse vivido o 9. Então, o que é Agripa? O que está dando um nó na cabeça de Agripa? Como um homem tão grande, como um homem com tanto poder, porque tanto Lucas como o próprio Paulo fala no 26, a Bíblia diz que ele não só prendia, não só mandava prender, não só era estrategista, mas eu gosto de ler esse texto, capítulo 26, versículo de número 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles. Uma raiva muito grande. Paulo tinha uma raiva tão grande dos seguidores de Jesus, que até fora dos limites do poder dos judeus e de Roma, Paulo perseguia eles, porque o sentimento que Paulo foi adquirindo no coração não era só cumprir aquilo que Roma tinha como poder. Paulo ele começou a perseguir e ter raiva, porque o que não trazia entendimento para a mente de Paulo era como eles entregam-se a um homem que morreu e segundo eles ressuscitou, e este homem não está aqui para defendê-los. Como eles se entregam, e quando nós lançamos nas prisões, alguns cedem, outros não. Alguns não se convertem ao judaísmo, outros se mantêm fiéis. Uns renunciam a Cristo, mas muitos morrem por ele. O que Paulo não entendia era: quanto mais eu persigo, eles não saem da possibilidade de viverem uma vida diferente. Por que tudo isso? Paulo está dizendo para Agripa uma coisa muito importante. O que Agripa não entende: por que esse homem que tinha tanto poder hoje é um prisioneiro? E aí Paulo começa a falar para Agripa o porquê de tudo isso. Paulo fala todo o contexto do capítulo 9. Qual? Você conhece. A Bíblia diz que Jesus vê Paulo a caminho de Damasco, e isso é muito interessante. Algumas pessoas dizem que Paulo estava no cavalo, caiu do cavalo. Provavelmente sim, mesmo que a Bíblia não diga, provavelmente sim, porque a travessia daquele lugar não dá para ser feita a pé. Paulo estava indo com os seus subalternos, seus soldados, aqueles serviçais, para mais uma vez destruir a igreja, para mais uma vez perseguir a igreja. E a Bíblia diz que automaticamente, o próprio capítulo 26 diz, ele viu uma luz do céu.
cegou ele e disse para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe o que esse texto nos faz entender? Para pensar. Saulo andou com Jesus em carne? Não. Saulo viu Jesus em carne? Não. A primeira aparição de Jesus para Saulo é agora. E ele vem no Espírito. Só que, por que Jesus está dizendo? Por que você me persegue? Paulo, ele cai, perde a visão, temporariamente. Mas Jesus diz para ele: por que tu me persegue? E aí ele pergunta: quem é o Senhor? Sou Jesus que tu me persegue. Porque a fala de Jesus é uma fala que está muito mais condicionada àquilo que Paulo fez do que àquilo que Paulo vai fazer. Eu te explico isso. Jesus está aqui intervindo na história de Saulo para dizer a ele: você não tinha muita fúria para perseguir aqueles que me servem? Você não tinha muita fúria e não entendia o porquê deles serem fiéis? Pois bem, você não mexeu com eles? Eu mesmo vim resolver o que você tem com eles. Porque quando você persegue a eles, você mexe comigo. E não são eles que se defendem, sou eu que defendo eles. Eu vim aqui nessa noite, no começo dessa mensagem, eu preciso te dizer: você não precisa se defender contra ninguém. Você não precisa se justificar contra ninguém. Você não precisa revidar aquilo que fazem com você. Se você serve a Jesus, se você vive por Jesus, Jesus se encarregará de ir ao encontro e tomar as tuas dores. Descansa meu coração. E aí, isso mexe comigo. E correndo aqui, o texto diz que Jesus cega ele. E olha o que Paulo vai falar no capítulo 26. A gente sabe que todo o cenário é: Jesus fala com Saulo e Jesus fala com Ananias. Jesus cega Saulo e diz para Ananias em visão: Ananias, vai na rua chamada direita, tem ali um homem chamado Saulo de Tarsus, procura ele na casa de Judas, porque ele está orando. Se eu não cego ele, ele não ora, mas já que eu ceguei, ele está orando. Porque se ele não consegue ver, alguma coisa ele vai fazer para reagir. Então, para reagir, já que ele não vê, ele vai falar comigo. Não se turbe se a partir dessa mensagem aqui você entenda o que eu estou dizendo. Deus está muitas vezes embaçando a tua visão, mas não é para você tropeçar, não é para você cair, é simplesmente para ele te encontrar fazendo aquilo que você não faz, porque ainda está enxergando. E aí o interessante é que olha o que Paulo vai falar para Agripa. Mas ele diz assim: quem é, Senhor? Versículo 15, ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Paulo resume, olha o que Paulo diz: mas levanta-te, ponte sobre teus pés, ainda cego, porque te apareci por isto, para te pôr ministro. Calma aí. Ministro? Representante? É? Ministro é mais o que? Testemunha. O contato que eu estou tendo contigo aqui, Paulo, é para validar o que eu tenho no futuro: o apostolado, o ministério, as igrejas, os pastores que você vai levantar, as cartas pastorais a Tito, a Timóteo e por aí vai. Só que olha o resultado de tudo isso. Eu te levantei, te pus de pé, está ainda cego, te coloquei como ministro, testemunha. Por quê? Versículo 18: para abrires os olhos e das trevas tirarem os gentios. Deus primeiro cegou. Escuta aqui. Enquanto Jesus está falando com Ananias, dando uma visão, Jesus dá uma visão também para Saulo. E diz para Saulo: Saulo, vai vir um homem chamado Ananias até você, vai colocar a mão sobre você e você vai enxergar. Olha que coisa, olha que paradoxo. Jesus pega alguém que enxerga, dá visão a ele, para ele colocar a mão em alguém, para alguém voltar a enxergar. Só que Jesus pega alguém que enxergava, tira a visão dos olhos, dá uma visão ainda com os olhos fechados. Por quê? Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você enxergar. E eu te explico isso. Ver, a Bíblia diz que enquanto o exército assírio cercava Jerusalém, a Bíblia diz que
acontecia? Israel surpreendia e tinha um escape. E aí de repente o rei se levantou no seu reinado e disse: tem algum X9 aqui, tem alguém que está passando informação para Israel. De repente alguém se levantou e falou: rei, posso falar? Pode. Não, rei, tem um homem de Deus em Israel, o seu nome é Eliseu, e eu já vou dizer para o senhor, dentro do quarto, quando ele ora, Deus revela aquilo que o Senhor fala no teu quarto. Ou seja, aquilo que o Senhor fecha as portas para ninguém ouvir, tem alguém que está com as portas abertas e os céus se revelam para ele. Aí a Bíblia diz que o rei pensa: então vamos parar esse cara. Por quê? Porque ele não só enxerga, ele vê. A Bíblia diz que de repente pela manhã Geazi acorda, e quando Geazi olha, pastor Bruno, está todo o exército dos assírios em volta da cidade e da casa do profeta. Aí ele procura o profeta e diz: acorda, olha, eles estão aqui, não tem escapatória para a gente, eles cercaram tudo. Mas ele falou com alguém que não enxerga, mas alguém que tem visão. E aí de repente o profeta olha para ele e diz: rapaz, tu não sabe de nada, maior é o que está conosco do que os que estão lá. Senhor, dá visão para esse moço. Aí a Bíblia diz que quando ele tem uma visão, ele vê carros e carruagens de fogo. Eu vim dizer aqui nessa noite para você: está na hora de você fechar os teus olhos para abrir a visão que Deus tem para você, e você vê que mesmo quando o inimigo te cerca, Deus cerca o inimigo. Mesmo quando o inimigo te aperta, maior são aqueles que estão contigo. É aquele que está contigo, ele é maior do que aqueles que te cercam. E aí, o que Agripa não entende, é uma coisa muito simples. Paulo, ele está dizendo para Agripa o seguinte: eu era grande, eu tinha poder, mas Jesus me quebrou. Só que tem uma coisa: lá, quando eu falava, acontecia. Agora não. Estão me levando pela mão, estão dando pão na minha boca, estão cuidando de mim. Só que Paulo, ele está preso, mas ele tem consciência que tudo isso não fugiu do propósito de Deus. Só que tem uma coisa que mexe muito comigo, é que como Paulo vai viver tudo isso, e em nenhum momento Paulo desfalece do seu entendimento aqui com Agripa. Porque o que Paulo entendeu, Agripa jamais vai entender. Paulo está querendo mostrar para Agripa o seguinte: Jesus me quebrou, trabalhou em mim. Porque você sabe, Paulo ficou 14 anos pelo menos aprendendo. Mas eu me arrisco a dizer que o período de 14 anos que Paulo ficou foi muito mais do que para aprender na Ásia. Foi porque os discípulos, pastor, que foram nascidos e criados na igreja, quando olharam para a sala, falaram: rapaz, esse cara é impossível ele se converter, é impossível ele estar no meio de nós. E aí Deus colocou um Barnabé para injetar ânimo em Paulo e dizer para eles: se tem rejeição, também tem alguém que vai pegar na sua mão e vai te introduzir no chamado que Deus tem para a sua vida. E aí, resumindo essa parte para a gente entrar aqui de fato no texto, o que mexe comigo é: Paulo passa por tudo isso. Atos 27 está agora Paulo indo em direção a Roma. O texto vai dizer que enquanto Paulo está indo, existe um homem chamado Júlio, da corte. O barco também, e eu preciso ler para não me enrolar aqui a língua, é Adramitino. O que é um barco Adramitino? É muito simples. Este barco aqui, ele tem aproximadamente 14 de largura, 24 de comprimento, 47 de comprimento. Por quê? Porque este barco aqui, ele não é para trafegar pessoas, prisioneiros, não. Este barco aqui é para atravessar para Roma cereais. O melhor da colheita do rei Agripa, como impostos, precisa chegar em Roma. Então, já que vai um barco para Roma, Paulo vai também no meio daquele barco. E aí eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. O texto diz que eles entram no mar. Você vai ver no verso 4 do capítulo 27 assim: e partindo dali fomos navegando por baixo do Chipre, porque os ventos eram contrários. Esse vento contrário aqui é basicamente o que aconteceu nas passagens onde os discípulos estiveram no mar.
problema do vento, as ondas, a dificuldade. E é justamente nesse cenário que Paulo vai percebendo que a situação não está favorável. Se você ver aqui tanto o mapa geográfico da sua Bíblia quanto o texto, a Bíblia diz, pastor Bruno, no capítulo 5, 6 e 7, que enquanto eles percebem que a situação não está favorável, qual é a mentalidade deles? Não vamos entrar para dentro do mar, vamos costeando Creta, vamos passando pela costa, porque na costa, se andar em zigue-zague, o vento não atrapalha muito. Então vocês vão ler aqui no texto que eles fizeram isso, começaram a ir, só que mesmo indo, a Bíblia diz que o vento começou a ficar ruim, a situação começou a ficar ruim. E o apóstolo Paulo se manifesta e diz: pessoal, tem uma situação acontecendo aqui, eu acho melhor a gente parar em Creta, porque Creta tem um porto, a Bíblia diz, o porto de Fenícia. Para em Creta, espera o temporal passar, as águas abaixarem, e depois a gente vai. Só que a Bíblia diz que o piloto, que o Júlio acreditava mais no piloto e no mestre do barco. Só que tem um porém. O que Paulo está falando aqui é uma profecia. Aqui já é o quarto naufrágio de Paulo. Já está acostumado a quebrar e voltar de novo. Por quê? Por que Paulo não se desespera em todo o capítulo 27? Porque Paulo foi alguém que Jesus quebrou, trabalhou e levantou. Por que Paulo não quebra? Porque é impossível o inimigo quebrar alguém que Jesus já quebrou. Sabe por que tem algumas coisas que fazem contra vocês, contra nós, e tudo dá indício que nós vamos parar, mas eu não sei como. É com pouca força, é chorando, é desesperado, é sem vontade de estar aqui. Existe uma força que não é nossa. Por quê? Porque você já foi quebrado, Jesus já te colocou de pé, e é impossível alguém, oh meu Deus do céu, será que tem alguém quebrado aqui por Jesus que já colocou de pé, que pode declarar aqui: ninguém me quebra porque Jesus já me quebrou, ninguém me frustra porque Jesus já me frustrou. Paulo podia estar algemado, mas dentro do coração dele, inquebrável. E aí, o que mexe comigo é: qual é o problema de parar em Creta? Qual é o problema de parar um tempo, reaver o navio, ver se quebrou alguma coisa, ver se alguma vela se arrebentou? Qual é o problema? Sabe qual é o problema? É que Creta tira o nosso ímpeto. Creta nos mostra que nós não traçamos o momento e a hora do nosso destino, mas Creta nos traz uma segurança momentânea para que nós não possamos passar coisas que são desnecessárias. Se você ver o texto, Paulo só vai falar da profecia depois que eles rejeitam estar em Creta. Se para em Creta, não viveria tudo isso. Se para em Creta, não teria frustração. Se para em Creta, não ia quebrar o coração. Tem gente aqui que por não parar em Creta, hoje está tudo duro. Meu Deus! Tem gente aqui porque não reconheceu parar em Creta, voltou lá para o final da fila e agora está engatinhando quando deveria estar voando. Meu Deus! Porque não reconhece que o tempo é de parar em Creta. Quer enfrentar algo acreditando no piloto e no mestre, mas não acredita na profecia. Meu Deus! Então eu quero dizer aqui nessa noite o seguinte: existem situações que são indícios de Deus para dizer: é melhor parar em Creta. Para em Creta para não quebrar. Para em Creta para não passar vergonha. Para em Creta para poder fazer um backup de tudo e começar a fazer aquilo que Deus quer. Mas já que não parou em Creta, seguimos. A Bíblia diz que a situação foi ficando pior. E olha o que o texto diz, versículo de número
9, o tempo foi passando, Paulo foi falando, eles não deram crédito. E olha o que aparece no verso 13. Verso 13: e soprando um vento do sul, brandamente lhes pareceu já o que desejavam. Oh Deus, aqui está o perigo. Esses homens olharam para esse vento, pastor, e pensaram: opa, esse é o vento que vai me fazer chegar em Roma. Esse é o vento que vai fazer o meu barco. Esse é o vento. Por quê? Porque parece. E daí o problema que Deus, né? Parecer. Se você vê o Antigo Testamento, qual foi o maior problema de Deus com Samuel? Foi quando Deus enviou Samuel dentro da casa de Jessé. Samuel bateu o olho em Eliabe e falou: Rafael, é esse. É bonito como Saul, é alto como Saul, é de guerra como Saul. Deus olhou para Samuel e falou: Samuel, ele tem tudo isso, só parece, não é. Porque eu olho por dentro. O grande problema é esse: parecer que vai dar certo, mas não tem confirmação. A Bíblia diz que Sansão, ele queria uma mulher, e os seus pais disseram para ele: não tem nenhuma dos teus irmãos, não tem nenhuma do teu lugar onde você é oriundo. Aí a Bíblia diz: chama ela, porque ela me parece boa aos meus olhos. A Bíblia diz que isso foi uma confusão necessária para que houvesse guerra entre o povo de Deus e os filisteus. E aí Sansão perdeu a sua mulher, teve uma nova oportunidade, e a Bíblia diz que ele escolheu Dalila, porque pareceu bem aos seus olhos. Mas depois que casou, viu? Só parecia. Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e disse: é lá, parece, vou dar certo, vou prosperar. Abraão não, porque Ló enxerga, Abraão tem visão. Eu não preciso prosperar onde está dando certo, aonde Deus me enviar eu vou prosperar. Eu não preciso ter o ambiente para fazer, eu faço mesmo se o ambiente não produz. Espírito Santo, eu vim nessa noite com uma palavra de alerta aqui. Cuidado com o vento que parece, cuidado com o camarada que parece, cuidado com a proposta que parece, cuidado com o negócio que parece, cuidado com a profecia que parece. Deus não está, e se Deus não está, não vai dar bom. Ah, mas é muito bonitinho, parece. E aí olha o que acontece, pareceu bem, pegaram o vento. Aí o texto diz que após isso eles foram costeando Creta. Olha o que o 14 diz: mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Euro do grego, vento do sudoeste, Aquilão, vento do noroeste. Ou seja, um vento do sudoeste e do noroeste pegaram o barco, levaram para dentro do mar. Agora quem tinha o controle não tem mais. Agora quem comandava o mestre do barco não manda mais. Por quê? Porque acreditaram nas suas mãos, não na profecia. Quem acredita na profecia não enxerga o ambiente que vive. Quem acredita na profecia vive mesmo sem enxergar. Eu vim aqui gritar no teu coração: está na hora de você fechar os teus olhos e viver pela fé. Se entrega pela fé, mergulha pela fé, rejeita pela fé, abandona pela fé. Porque se você fizer isto, Deus vai fazer você chegar em Roma. Oh, aleluia! Deus vai fazer você crescer. Se vocês têm um negócio próprio e você está vivendo alguns percalços e algumas pessoas dizem fecha, Deus me trouxe aqui para te dizer: não fecha, porque Deus vai manter aberto. Não fecha, porque Deus vai te colocar de pé. Não fecha, porque quem te viu assim vai ver você chegando em Roma. Vai ver você chegando em Roma. Vai ver você crendo naquilo que Deus prometeu para a sua vida. E aí, o que mexe comigo aqui é: quando vem o Euroaquilão, pelo menos 3 coisas acontecem. O barco é levado para dentro do mar. Se você ver o texto, 14 dias eles ficaram numa situação muito desfavorável. Por quê? Porque o próprio texto diz: o Euroaquilão, ele pelo menos permite 3 coisas acontecer. A neblina desce, fica como se fosse em trevas. O próprio texto diz: 14 dias sem ver sol, sem ver lua. Perde a orientação do mar, não tinha bússola. A neblina toma conta do mar, toma conta dos tripulantes, e não dá para enxergar um palmo na mão.
Ou seja, quem acreditava na sua capacidade perdeu o controle e perdeu a visão. Só que quem acreditou na profecia, mesmo sem enxergar na palma da mão, ele declarou aqui no versículo de número 25: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como ele me tem dito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Está tudo ao contrário, mas Deus falou para mim que eu vou chegar em Roma. Está tudo desfavorável, mas ele falou para mim que eu vou chegar. Se ele falou para mim, está falado. Para de se importar com o que as pessoas estão falando da tua vida. Para de se importar do que estão querendo achar, porque tem gente que quer achar, né? Estou fazendo obra lá em casa e os meus vizinhos estão achando que eu estou rico. A minha mãe e o meu tio, né? Cada um tem a sua casa própria. E toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, dizendo: olha, já que você vai mexer aqui, dá para você me ajudar a fazer aqui? Aí eu fiz. Aí minha mãe: dá, vê que você está mexendo aqui, filho, resolve isso aqui para mim. Mãe, é só Jesus. Aí calma. Aí não vai. Enfim, aí eu comecei a olhar, falei: Jesus, esse povo está achando que eu estou com dinheiro, não é possível. Eu tenho certeza. Então tem pessoas que querem saber, mas quem tem certeza daquilo que foi dito, não precisa se contestar para ninguém, não precisa dizer para ninguém: ah, mas você errou no passado. Não interessa, se está fazendo certo hoje, não precisa se justificar para ninguém, não precisa se abrir para ninguém. Vai fazer do teu jeito, vai ficar dentro do barco, vai com o coração proposto que Deus vai colocar os teus pés dentro de Roma. Para fechar, olha o que acontece. Isso aqui é muito sério. Paulo, ele está vendo tudo isso, ou melhor, não está vendo nada, né? Só pelo Espírito de Deus. Só que olha o que acontece. Eles vão, para poder manter o barco nessa situação toda, eles vão jogando fora os cereais, vão se desfazendo das coisas. E aí fica a pergunta: gente, se parasse em Creta ia perder tudo isso? Se entendesse as palavras de alguém que quer o teu bem, não ia ter muita perda, não ia quebrar muita cara. Se quebrar a cara na primeira, na segunda já vale, quebra, mas tem gente que tem que quebrar 5 mesmo. Você não precisa errar com o erro de ninguém, você tem que aprender com o erro dos outros. Fica em Creta, porque se tu parar em Creta vai dar bom. De uma coisa ou outra, se você parar em Creta, nem o navio e nem você quebra. Agora, se tu for sem querer parar em Creta, tu vai chegar em Roma, só vai chegar quebrado. Chegar quebrado. A Bíblia diz que Paulo começa a observar e diz o seguinte: olha, Deus falou comigo, ninguém aqui pode sair do barco, porque a salvação está dentro dele. Mas olha o que a Bíblia diz: que os marinheiros, pastor Michel, correram com o bote, batel. Sabe o que os marinheiros fizeram? Bateram o olho no batel. Se você vê um navio, sempre tem um bote do lado, uma emergência. Então olha a mente dos marinheiros: eu estou aqui, só que se der ruim aqui, eu corro o batel. Deus não trabalha com duas opções. Ou você chega em Roma, ou você fica nesse mar. Ou você vai do jeito que Deus falou, ou você vai quebrar a cara para poder chegar do jeito que Deus quer. Fique de pé, em nome de Jesus. Bem, me ajuda aqui, Júlia, rapidinho.